Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. 2 meses sem gravar, tava olhando ali e parando para refletir assim nesses últimos 2 meses, nesses 60 e poucos dias. Que dias desafiadores. A gente passou por muitos processos, um processo de luto também, onde a gente perdeu uma pessoa muito importante da nossa família. E que vem os questionamentos, é claro, o porquê, mas a gente sempre tem que entender que não é a nossa vontade, não é do nosso jeito, não é como a gente quer, não é como a gente pensa. E Deus, ele tem outros planos pra gente, né? E com certeza, apesar da saudade e a dor no peito, a gente sabe que ela tá num lugar muito melhor, sem dor, sem sofrimento, e que um dia a gente vai se reencontrar. E fica a lição para nós aqui, que esse mundo é passageiro, que a gente saiba aproveitar da melhor maneira, amar as pessoas, poder ajudar da melhor forma, ser solidário, ser um ombro amigo, e para que a gente cumpra a nossa missão, né? E depois descanse no Senhor, assim como ela está hoje. O meu intuito, na verdade, de gravar esse vídeo é vir falar um pouquinho com vocês sobre o momento que eu estou vivendo, que ele tá muito especial, e quero convidar vocês a viverem isso também, que é a busca por ter cada vez mais intimidade com Deus, né? Muitas vezes a gente se aproxima mais naqueles momentos difíceis, né? E que a gente não solte a mão dele quando tudo passa ou quando o mar fica mais tranquilo, que a gente não solte a mão dele e que a gente siga tendo essa intimidade com ele, não só no momento difícil. Então, faz algum tempo já que eu comecei a participar de uns encontros semanais com algumas mulheres, é um estudo bíblico que a gente faz, fala sobre princípios, sobre alguns defeitos que a gente tem, o que a gente pode melhorar, a gente compartilha muitas vezes do momento que a gente está passando, então a gente se ajuda, né, em torno de umas 20 e poucas mulheres, eu acho, às vezes tem mais, às vezes tem menos, e tá sendo muito especial. E uma coisa assim que eu olhando para trás, eu sempre fui assim, de ter intimidade com Deus, de buscar Ele, né, só que eu era muito dependente de algo de fora, assim, eu tinha que ouvir alguém falando, era difícil nas minhas orações, conseguir sentir a presença de Deus, sabe? E agora tá sendo muito especial, porque além disso, nos momentos de orações, assim, durante o dia, eu consigo ver muitos detalhes, o agir de Deus na vida, né? E Deus, ele é muito simples, ele está no simples, e a gente é que complica muitas vezes, né? E nos dias comuns, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, Deus, ele é um Deus muito simples, e ele ama estar com a gente, que a gente esteja na presença dele. E por muitas vezes, quando Deus foi me trazendo a consciência de que algumas coisas que eu fazia ou o jeito que eu agia era equivocado, era errado, eu me culpava, me criticava e pensava, nossa, como eu era uma pessoa ruim, ou quando tem uns traços ainda, né, de ser pecador, que todos somos, né, mas eu era muito assim de que eu comecei a trabalhar muito nova, né, com 12 anos, e eu idealizei algumas coisas que eu queria que acontecessem, e tudo aconteceu muito melhor do que eu imaginava e planejava, mas eu achava tudo que era mérito meu, que era na força do meu braço, e Deus me fez passar por alguns desertos, alguns processos, onde eu vi que eu não tinha controle de nada, e que Ele é que tinha o controle da minha vida. Então hoje eu entendo que tudo o que acontece é através de Deus e é pela graça de Deus. Tem um propósito maior, tem um por trás do que acontece, e não é nada mérito meu. Então, além de eu começar a ter essa consciência de como eu tinha um pensamento orgulhoso muitas vezes, ou soberbo, eu
não me sentia agora me fugiu a palavra. Como se eu não tivesse o direito de ser amada por Deus por ser assim, né? E não existe pecado maior, pecado menor, né? Todos são pecados e Deus ama todos os seus filhos, né? E muitas vezes o que Ele quer é que a gente se arrependa, peça perdão, né? Do fundo do coração, mas que busque estar com eles, apesar de muitas vezes não sermos perfeitos, né? E algo que eu vi também, até no momento que eu tava, assim, fazendo uma reflexão, é que Deus, Ele muitas vezes tem que nos quebrar, né? Como se fosse um oleiro, Ele nos quebra para fazer um vaso novo. E é muito isso que acontece, e acho que cada estação da nossa vida, por cada processo que a gente passa, a gente está trabalhando alguma coisa na gente, né? Algum processo, alguma coisa que a gente tem que aprender. E é muito isso, né? Então a gente tem que entender que muitas vezes a gente vai ser quebrado para ser um vaso novo, né? Então o vídeo de hoje é mais para fazer um convite para você se aproximar mais de Deus, buscar fazer mais orações durante o dia. Tire um tempo, né? Que você esteja sozinho, enfim, acorde um pouquinho mais cedo, busque ler a Bíblia. Por mais que muitas vezes a gente não entende o que tá ali escrito, vai de novo e insiste, e Deus vai te trazendo clareza, vai te trazer pessoas também, e vai começar a curar aquilo que precisa ser curado em você, e te trazer clareza, direcionamento, pessoas, e você vai ver, se sentir que tá no caminho certo, apesar de dúvidas, de confusões, você vai se sentir no caminho. Então, o vídeo era sobre isso, tá bom? Para vocês buscarem estar mais perto do Senhor, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.